Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live do nosso quadro Petflix, um quadro de lives semanais onde eu trago temas que vocês trazem aqui para mim, referentes à radiestesia pet, para a gente discutir, esclarecer alguns pontos que são relevantes, totalmente relevantes na saúde dos animais. E aqui nesse perfil você aprende o caminho para que você possa tratar o seu pet através da radiestesia. Mesmo que você esteja começando do absoluto zero, mesmo que você nunca nem tenha ouvido falar em radiestesia para pets, mesmo que você já seja médico veterinário ou terapeuta holístico e queira se aprofundar na radiestesia para animais, lembrando que a radiestesia ela pode ser aplicada em qualquer animal, independente de ser um animal doméstico, um animal de campo. Então, você vai conseguir transformar a vida de muitos animais que cruzarem o seu caminho através da radiestesia pet. E nessa live de hoje eu trouxe um tema muito especial, que muitas pessoas têm dúvidas e ficam bastante apreensivas quando a gente toca nesse assunto, né? Porque nem sempre é um assunto que é óbvio, nem sempre é um assunto que é fácil da gente encontrar estudos, encontrar discussões sobre esse assunto. E ele interfere diretamente na saúde dos animais. E esse assunto que eu trouxe na live de hoje é como o espelhamento animal influencia diretamente na saúde dos pets. Você já ouviu falar sobre espelhamento animal? Você sabe o que significa? Coloca aqui para mim nos comentários se você já ouviu falar sobre esse tema, para a gente começar a live de hoje. Coloca aqui para eu saber, fala para mim de onde você é, se você já é aluno ou aluna aqui do método Radiestesia Pet ou ainda não é. Se você for aluno, coloca aqui de que turma que você faz parte, para a gente saber. E vamos dar início à nossa live de hoje. Então, fazendo uma breve introdução aqui ao espelhamento animal. Esse espelhamento animal, ele é um fenômeno, né, onde os animais de estimação, principalmente, refletem ou espelham os comportamentos, emoções e até condições físicas dos seus donos, dos seus tutores. E por que os animais domésticos? Porque os animais que vivem na natureza, na floresta, animais selvagens principalmente, eles tendem naturalmente, instintivamente, a espelhar, a copiar, se basear no comportamento dos próprios animais, seja da sua espécie, seja de outra espécie. Mas no caso dos animais domésticos, eles se espelham, eles acabam se espelhando no nosso comportamento. Então isso significa que como você se sente, tá? Ou se comporta, pode refletir diretamente no comportamento e consequentemente na saúde do seu animal. Você sabia disso? Você já ouviu falar sobre isso? Então esse espelhamento ele acontece porque os animais são extremamente sensíveis às nossas emoções. Eles leem a nossa linguagem corporal, o nosso tom de voz, inclusive eles detectam mudanças hormonais que a gente possa ter, como por exemplo o aumento de cortisol quando a gente está passando por um momento de estresse. Isso é só um exemplo. Por exemplo, você já notou que o seu pet ele fica mais ansioso quando você está estressado? De repente você passou ali por um dia de estresse no seu trabalho, e aí você chegou em casa mais agitado, mais estressado, e você nem descontou no seu pet. Mas ele parece sentir, a gente costuma falar, parece que ele sente que eu não tô legal. Ou ao contrário, às vezes você tá num dia que tá super feliz, e aí você chega em casa, antes mesmo de você fazer festa ali com o seu pet, ele já tá mega animado, parece que ele já pressentiu aquela felicidade que você tá passando. Ou um dia que você esteja mais relaxado, mais tranquilo, ele também vai ficar mais tranquilo ali ao seu lado, vai ficar mais quietinho. E não significa que ele está doente, nada disso. Significa que ele está na mesma vibe que você, digamos assim.
Isso é um exemplo de espelhamento animal. Então, a gente entendendo o que é um espelhamento animal, o que significa, né, e como que ele pode se manifestar nos pets, a gente vai explorar um pouquinho agora como os nossos próprios comportamentos podem influenciar nos pets e o que podemos fazer para que a gente possa garantir que esses comportamentos se reflitam no impacto positivo para a vida deles. Então, por exemplo, o primeiro ponto aqui que a gente vai falar, como os animais espelham esse comportamento humano. Cientistas acreditam que isso acontece porque os animais, principalmente, no caso, cães e gatos domésticos, eles desenvolveram a habilidade de ter as nossas emoções através de milhares de anos de convivência com os humanos. A longo prazo, ao longo da nossa existência, principalmente dessa convivência com os animais. E como ela cada vez mais aumenta, isso tende cada vez mais também ficar mais forte. Então eles acabam observando o nosso comportamento, a nossa linguagem corporal e as nossas mudanças no tom de voz. Inclusive, quando a gente fala com eles, quando a gente fala com outra pessoa, eles estão sempre atentos observando o nosso tom de voz. Então, se você demonstra ali uma alegria, um entusiasmo, é muito provável que o seu pet também se mostre muito mais brincalhão, muito mais ativo naquele dia. E essa capacidade de espelhar as nossas emoções não é apenas uma imitação, é uma forma de comunicação e conexão entre você e o seu animal. Ele quer demonstrar isso para você. Ele quer demonstrar que ele se importa com você, que ele se importa com o que você está sentindo. Uma coisa interessante também é que o ambiente em que o animal vive também influencia direto no comportamento dele, nos sentimentos dele, na saúde dele. Por exemplo, em uma casa onde tem muitos conflitos, muito estresse, muitas discussões, muitas brigas, os pets tendem a se tornar, a ficarem muito mais ansiosos, muito mais deprimidos. Isso vai variar, a característica comportamental, o sentimento que ele vai ter, vai variar muito de acordo com o clima daquela casa. Da mesma forma, ao contrário. Se o pet mora numa casa, por exemplo, muito tranquila, que às vezes só mora você e o pet, e você é uma pessoa muito tranquila, ele também tende a ser um pet tranquilo, um pet sossegado, que não é de vocalizar muito, não fica latindo, miando sem necessidade. Claro, às vezes teremos exceções nesse caso, porque tem outros fatores que também influenciam nesse comportamento animal. Não é só o espelhamento. É que nessa live de hoje a gente está se baseando somente no espelhamento. Então, falando de espelhamento, neste caso, o pet ele tende a ser muito parecido comportamentalmente com você. Ele tende a ficar muito parecido com o ritmo da casa que ele vive. Seja ela mais agitada, seja ela mais tranquila. Você tem esse conhecimento? Você já tinha esse conhecimento? Coloca aqui pra mim. E se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui para eu saber que você está gostando, para a gente continuar aqui com o próximo ponto desse assunto. Já curte aqui esse vídeo então. Então, continuando, como que acontece essa conexão emocional, né, entre o ser humano e o animal, e o pet? Os animais de estimação, como cães e gatos, né, que é o nosso principal foco aqui de animais domésticos, existem, claro, outros, coelho, répteis, enfim, cada um tem o seu gosto ali pelo animal, mas falando principalmente de cães e gatos, eles são capazes de sentir e responder a essas emoções humanas devido à sua evolução ao lado dos seres humanos, como a gente disse aqui, ao longo do tempo. Quanto mais tempo eles ficam conosco, eles convivem conosco, mais fácil dele ter esse espelhamento, dele fazer esse espelhamento comportamental com a gente, e sentimental também, que a gente já vai falar sobre isso. Então, eles desenvolveram uma sensibilidade especial, né, os pets,
para captar sinais emocionais através da nossa linguagem corporal, das nossas expressões faciais e até mesmo de mudanças químicas no ambiente. Como, por exemplo, os feromônios que a gente libera quando a gente está estressado. Os pets, eles têm essa sensibilidade muito aguçada. Pelo cheiro do nosso feromônio, eles conseguem saber se a gente está estressado ou não. Também tem a ver com cheiros de diversas formas. Às vezes, o cheiro do ambiente, você trocou ali o produto de limpeza. E aquilo está deixando o pet com um comportamento anormal, que ele nunca teve. E isso é um assunto, claro, uma outra pauta, mas para você ver a sensibilidade olfativa dos animais. Então, se eles têm da mesma forma que eles têm essa sensibilidade a um produto de limpeza que você trocou ali e que vai interferir no comportamento dele, eles também têm essa sensibilidade pelo cheiro que a gente exala, digamos assim, né? Falando de uma forma bem superficial. Então, uma conexão emocional forte e positiva entre você e o seu animal pode levar a melhorias muito significativas na saúde física, mental, espiritual, tanto do ser humano, tanto nossa, né, quanto dos animais. E vários estudos mostram que a presença de um animal de estimação, inclusive, pode reduzir o nosso estresse, a nossa ansiedade, promover sentimentos de calma, de felicidade pra gente. Vários estudos mostram isso atualmente. Se você pesquisar, você vai encontrar vários estudos sobre esse assunto. E da mesma forma o contrário. A gente também consegue impactar com os nossos comportamentos de maneira positiva ou negativa na vida dos animais. Claro, muitas vezes você pode de repente pensar assim, poxa, mas eu não faço nada para prejudicar o meu pet. Eu não vou ter um comportamento pensando em prejudicar. Claro que não. A gente não vai ter, né, em sã consciência esse intuito, esse objetivo de prejudicar os animais. Porém, o intuito dessa live é justamente te orientar, te esclarecer essas possibilidades para você observar aí na sua casa se de repente você está tendo algum desses comportamentos e nem tinha percebido. Esse é o intuito, que aí a partir desse momento que você tem a consciência, né, desse momento aqui, que você está adquirindo esse conhecimento, aí você consegue, a partir desse ponto, refletir o que eu posso fazer então para mudar essa condição, para melhorar essa relação, né? Essa relação, para melhorar essa conexão do pet com você. Como que você pode melhorar para favorecer, para trazer os benefícios para a vida desse pet, para a saúde dele consequentemente. Inclusive tem outros aspectos, tem uns aspectos comportamentais e fisiológicos, falando de espelhamento. Porque é importante a gente destacar como as emoções do ambiente influenciam tanto no comportamento quanto nas condições físicas dos animais de estimação. Então você também deve observar as pequenas mudanças no comportamento do seu pet. Pequenas mudanças. Por exemplo, quando o seu pet ali está estressado, está ansioso, por exemplo, ele pode estar demonstrando isso através de um comportamento como latir excessivamente. Ele não é um pet de latir, mas aí de uma hora para outra você percebe que ele começou a latir para mais, ou miar para mais. Ele começou a arranhar móveis, destruir, coisa que ele nunca fez nem quando era filhote. E do nada ele começou a fazer isso, para você do nada. Ele começou a ficar um pet agressivo, um pet medroso, começou a se esconder. E você não faz nem ideia o porquê isso começou a acontecer repentinamente. Então essas são maneiras, algumas das maneiras do animal se comunicar que algo não está bem. Ele está te comunicando que ele não está feliz com alguma coisa. Seja sentimental, seja emocional, seja física, às vezes ele está com uma dor. É uma forma dele se comunicar com você, quando ele muda esse comportamento.
e você fica sem saber direito o porquê dessa mudança. Às vezes é um pet que, por exemplo, nunca fez xixi fora do lugar. E de uma semana pra cá, um mês pra cá, começou a fazer xixi fora do lugar e você não mudou nada na rotina dele, você não trocou o tapetinho higiênico, a marca, você não trocou a caixa de areia, mas ele mudou o comportamento e você não consegue entender o porquê. Então, além dessas mudanças comportamentais, o estresse também pode levar esse pet a ter alterações fisiológicas, como por exemplo, aumento na frequência cardíaca, respiração mais acelerada, problemas digestivos, problemas de pele, começou a ter ali uma lambedura excessiva, coisa que ele não tinha. E aí você leva ao médico veterinário, leva ao dermatologista veterinário, faz exames, faz tratamentos, diversos tratamentos, e nada resolve. E aí você fica pensando, poxa, mas já gastei tubos com esse pet e nada, não consigo diagnosticar, já fiz todos os exames possíveis. Falando aqui de um problema de pele, por exemplo, já fez biópsia, já fez teste alérgico, já fez raspado, já fez, enfim, todos os exames existentes. E aplicou Cytopoint, tomou a Apoquel, e tomou ciclosporina e tudo, e trocou a alimentação, e usa shampoo manipulado, e usa shampoo específico para alergia, e nada resolve. E aí você fica se perguntando, poxa, será que não tem cura? Claro, né? Não sou médica veterinária, mas sei que a medicina, por exemplo, no caso que a gente está falando aqui de uma dermatite atópica, por exemplo, não tem cura, mas ela tem controle. E aí você leva ao veterinário e mesmo fazendo de tudo com as medicações alopáticas, mesmo assim você não consegue controlar de jeito nenhum. E aí você fica sem saber o que fazer. Poxa, mas então não consigo nem controlar, porque curar realmente não vai, nesse caso. Nesse exemplo que eu tô te dando, assim como outras doenças também autoimunes, enfim, que não tem cura, mas você consegue ter um acompanhamento, ter um controle para dar mais qualidade de vida para esse pet. Então tem essas questões fisiológicas que influenciam diretamente no comportamento, na qualidade de vida do animal. Então, nesses casos mais prolongados, o estresse crônico, ele pode afetar inclusive o sistema imunológico do pet, deixando ele muito mais sensível, muito mais suscetível a doenças, a várias doenças. Hormônios como o cortisol, né, conhecido como hormônio do estresse, eles podem ser liberados tanto em humanos quanto em animais, em resposta a esse estresse. E aí, altos níveis de cortisol liberado ali podem levar a mudanças comportamentais e problemas de saúde a longo prazo. Problemas de saúde no pet a longo prazo. Entende a importância, como é além essa questão do espelhamento animal, não é só uma imitação de expressão, uma imitação comportamental. Pode gerar vários outros problemas muito além do que a gente acha que é o normal, do que a gente acha que é o básico, que todo pet costuma ter. Então é um assunto delicado para você realmente parar e analisar se o seu pet está se espelhando em você. De repente, você fazendo uma reflexão aí nesse momento, você fala assim, você pensa assim, por exemplo, hoje eu tô com um problema X de saúde. Você tem hoje um problema X de saúde. E aí o seu pet está apresentando também neste momento um problema de saúde. Às vezes o mesmo problema que você, às vezes outro problema. Seja de saúde, seja na saúde física dele, seja comportamental, seja um problema emocional. E aí você já fez ali todos os exames e não sabe, só que às vezes esse comportamento que ele está tendo, esse problema de saúde que ele tem hoje, talvez seja pelo espelhamento que ele está fazendo em você. Porque ele está sentindo de você, ele está sentindo a necessidade de te ajudar.
E não é para você se sentir mal com isso, de forma nenhuma. Não é para você se culpar pelo pet fazer um espelhamento em você. Isso é natural dos animais. A maioria deles, a grande maioria, vai fazer isso mesmo. Os estudos mostram isso é natural. Assim como se eles estivessem lá na floresta, na natureza, eles iam se espelhar em outros animais. Assim como a gente, quando nasce, a gente se espelha em outros seres humanos que estão mais próximos a nós durante o nosso crescimento, durante o nosso desenvolvimento. E assim continua quando a gente vai ficando adulto, que você vai para a escola, que você começa a trabalhar, outros não, que você você entra ali numa faculdade, faz um curso. E aí, quando você já tem essa consciência de onde você quer chegar, do que você quer se tornar profissionalmente, por exemplo, você naturalmente começa a se espelhar naquelas pessoas que você admira, naquelas pessoas que você enxerga sucesso. Você começa a se espelhar emocionalmente nas pessoas que você ama, nas pessoas da sua família, na sua esposa, no seu marido, no seu filho, no seu tio, seja lá quem for. Então, esse comportamento de espelhamento é natural. É natural para nós, entre os seres humanos, mesmo que você nunca tenha parado para pensar isso antes. Da mesma forma, vai ser natural para os animais. É uma forma deles interagirem com a gente, é uma forma deles terem a nossa atenção, terem o nosso carinho. Então não se culpe se o seu pet se espelhar em você num período que você estiver triste, por exemplo. É natural, ele vai querer te ajudar de alguma forma. E mesmo que você não queira, isso é uma coisa que dificilmente você vai evitar. Porém, é o que a gente vai abordar aqui já já, você tem formas de tratar isso, de minimizar os efeitos negativos que esse espelhamento pode causar. Porém, a notícia boa é que nós temos benefícios também causados pelo espelhamento. Então existem os benefícios do espelhamento positivo, digamos assim. E uma interação positiva e alegre de você, né, sua com o seu pet, pode reduzir muito os níveis de estresse e ansiedade de ambos, tanto o seu quanto dele. Estudos mostram isso. Que quando você tem uma boa relação, você interage bastante com o seu pet de uma forma positiva, de uma forma feliz, com bastante amor, isso também vai trazer vários benefícios tanto para você quanto para o seu pet. É uma forma de você tentar amenizar para os dois lados, para você e para ele. Quando você demonstra calma, felicidade para o seu pet, ele também tende a refletir esses sentimentos, o que pode ajudar a diminuir essa produção de cortisol, que é esse hormônio do estresse, promovendo um estado de bem-estar geral na casa, para você, para o pet, para casa, para todas as pessoas que moram nessa casa. Então, os animais que vivem em ambientes mais felizes, mais tranquilos, geralmente eles têm melhor saúde física, com menos doença comportamental, física também, menos problemas relacionados ao estresse, como eu citei aqui, problemas digestivos e problemas de pele, que são muito relacionados ao estresse. Compartilhar emoções positivas, né, momentos de alegria, não só aproxima você do seu pet, mas também constrói uma confiança mútua entre vocês, tornando o treinamento, digamos assim, né, essa convivência, esse condicionamento de bem-estar para o seu pet muito mais fácil, tornando essa convivência muito mais harmoniosa. Então, a gente sabe, claro, somos seres humanos, a gente sabe que nem todos os dias
nós estamos bem, nem todos os dias são flores. E natural que isso aconteça na vida de todo mundo. Cada um sabe o peso que carrega, cada um sabe, cada um responde a determinadas situações de uma forma. Alguns vão ficar mais chateados, mais introspectivos, algumas pessoas, né? Outras vão procurar resolver aquela situação de uma forma, tentando ficar de uma forma mais leve. Vai fazer uma caminhada na praça, no parque, na praia. Vai fazer, né, uma atividade física. Vai assistir um filme. Vai fazer uma leitura. Cada um vai responder de uma forma e tá tudo bem. Nós não somos iguais, não vamos responder de forma igual para tudo que acontecer. Agora, a partir do momento que a gente tem essa consciência de que o nosso comportamento reflete diretamente no comportamento e na saúde do pet, a gente tem sim que fazer um esforço para passar coisas positivas para esse pet, para passar sentimentos de alegria, de paz, de tranquilidade para esse pet. Porque aí, dessa forma, você realmente vai amenizar muitos sentimentos ruins, negativos, né? Que ele faria ali o espelhamento daquela situação determinada. Então nós temos algumas técnicas para que a gente possa melhorar essa relação com o pet, melhorar esse estímulo de espelhamento com o pet, deixando ele mais positivo. Um exemplo é você ensinar para o seu pet uso de comandos simples, como por exemplo, senta, fica, se for cachorro, né? Claro, gato não vai te obedecer, gato manda na casa. Mas brincadeiras à parte, se for um cachorro, por exemplo, você pode utilizar esses comandos mais simples, mais básicos, senta, fica, rasteja, deita, enfim, são básicos que você faz ali com reforço de petisco. E é uma forma, né? A consistência desses ensinamentos na comunicação ajuda muito a estabelecer uma compreensão clara entre você e o seu pet. Então fica muito fácil de você se conectar com ele de uma forma positiva, de uma forma que para ele vai ser muito divertida, ainda que ele esteja ali aprendendo algo que às vezes o pet é preguiçoso para isso, né? Você tem que estimular um pouco mais. Isso vai variar de acordo com a consistência mesmo do seu treinamento ali, condicionamento. Mas o importante é você tornar aquele momento um momento prazeroso para você e para o seu pet. Cria essa conexão com ele de estímulo mesmo. Sai para passear. De repente hoje você tem uma rotina mais corrida, que você, se você parar aí para analisar, realmente você mal está saindo com o seu pet. Tenta, mas eu saio sim todos os dias, eu saio, sei lá, pela manhã 15 minutos. Tenta, dentro das suas possibilidades, adiciona mais um passeio no dia, seja no almoço, seja à noite. Tudo isso influencia para melhorar essa conexão entre vocês. Use uma linguagem corporal positiva, um tom de voz mais calmo para você reforçar uma comunicação efetiva com o seu pet. Isso ajuda a criar um ambiente muito mais seguro e confiante para o animal. Evite falar alto, gritar, brigar com ele, ainda que ele tenha feito algo errado, algo que ele não costuma fazer. Porque, como eu te disse, às vezes ele está fazendo aquele comportamento errado, específico, porque ele quer te mostrar algo. E aí, ao invés de você parar e analisar o contexto, analisar a situação para tentar identificar o que pode estar acontecendo com ele, você vai e briga, dá bronca, põe ele de castigo, bate nele. Isso só vai agravar a situação, vai deixar ele com medo, com mais ansiedade. E aí toda essa mistura de sentimentos que ele está tendo e que ele está tentando te demonstrar, te pedindo ajuda, ele vai ficar com mais medo e aí tudo começa a virar uma bola de neve. Então toma muito cuidado com o tom de voz que você fala com ele. Evita gritar, brigar. Evita, bater eu não preciso nem falar.
Isso só piora as coisas. Não deve bater em animal nenhum. Aliás, não deve bater em ninguém, mas enfim. De qualquer forma, utilize recompensas para esse animal, né? Carinho. Tem animais que não gostam tanto de contato, por diversos fatores, traumas passados, enfim. Mas tenta se aproximar dentro do que o animal permite. E aos poucos você vai se aproximando cada vez mais. Respeite o espaço dele. Não force ali um carinho na barriga de um gatinho que não gosta de carinho na barriguinha, que ele vai te morder. Ah, mas ele é meu gato, ele tem que me amar, ele tem que deixar. Não é assim que funciona. Não tente brincar ali, pegar no colo um cachorro que ele não gosta de colo, que você só vai piorar as coisas. Então tudo no seu tempo, tudo com cautela. Faça reforço positivo com petisco. É um pet que fica muito chateado quando você sai de casa? Deixe os petiscos disponíveis para ele utilizar ali, para ele brincar. Esconda dentro dos brinquedos, espalhe pela casa. Dê a possibilidade dele se sentir feliz quando você sai de casa. Ao invés de você ficar com dó, ali pensando, poxa, mas eu vou deixar o bichinho em casa para ir trabalhar. Não, você tem que fazer as suas coisas, tem que ter a sua rotina. E para isso, você deve deixar um ambiente favorável para que o pet se sinta bem na sua ausência. Então faça esse enriquecimento ambiental. Deixe vários brinquedos que ele goste, petiscos espalhados. Condicione ele a ficar feliz quando você sai de casa. Isso vai facilitar para você e principalmente para ele. Já começa aí. A questão do espelhamento não é somente quando você está com seu animal. Ela influencia inclusive quando você não está. Quando você sai de casa e deixa ele sozinho. Se você sai de casa já chateado, triste porque tem que deixar o pet sozinho, você vai sair de casa e ele vai ficar triste porque você saiu e te viu triste também. Entende como é um círculo? É um misto de fatores. É uma questão multifatorial que está relacionada diretamente a esse espelhamento e, consequentemente, ao comportamento, ao sentimento, à saúde do seu pet. Então, você focando nesse reforço positivo para o seu pet, ao invés de puni-lo quando ele fizer algo errado, né, você vai evitar, inclusive, que ele desenvolva outros problemas de medo excessivo, de ansiedade de separação, enfim, que pode gerar vários problemas, inclusive físicos. E aí você me pergunta, e quando você você tem esse conhecimento e você faz tudo isso, o que você faz nesse caso? E mesmo assim, você sabe que o seu pet tem ali uma ansiedade de separação e você já não sabe mais o que fazer. Conta aqui pra mim, antes de qualquer coisa, se você já passou por uma situação dessa de espelhamento animal, se você acha que o seu pet está fazendo, inclusive agora nesse período, algum tipo de espelhamento animal, coloca aqui pra mim pra eu saber. E aí você me fala, eu já fiz de tudo, faço esse enriquecimento ambiental, trato meu pet super bem, evito ficar triste ao lado dele e nada melhora. O que eu faço nessa situação? Nessa situação, existem várias hipóteses que podem estar atreladas a esse comportamento do pet. E eu vou citar aqui para você 3 hipóteses que podem estar atreladas e que você não conseguiu ainda resolver porque você não tem esse caminho das pedras para fazer isso. A primeira hipótese é um desequilíbrio emocional do seu pet. Por que emocional? Às vezes você
acha que seu pet emocionalmente está estável, ele não tem motivo, pelo menos você não tem conhecimento do que possa estar causando um desequilíbrio emocional nele. E aí você fala, não, isso é fora de cogitação, isso eu não acredito que não seja o motivo. Só que aí quando você vai fazer uma análise dele através do método Radiestesia Pet, você descobre lá, vou te dar um exemplo, que ele sofreu um trauma passado. Sai na análise, tá? Não foi ninguém que te falou, foi analisando a energia do seu pet. Saiu lá, trauma passado. Aí você fala, nossa, mas eu não lembro dele ter vivenciado nenhum trauma passado comigo. A pergunta é, você vive 24 horas ao lado do seu pet? Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme? Ou ele, no caso? Quando o seu pet nasceu, ele nasceu na sua casa? Ele nunca teve contato com outras pessoas, com outros animais? Por que eu te faço essa pergunta? Porque a gente acha que a gente tem um controle, né, na maioria das vezes, dos nossos pets. Que a gente tem total ciência de tudo que acontece com eles, mas infelizmente a gente não tem. O que eu quero te dizer com isso? Porque às vezes, um dia que você saiu e deixou seu pet ali em casa, sozinho ou acompanhado, seja com outra pessoa, seja com outro animal. Naquele dia, aconteceu algo ali que traumatizou o pet. Seja o que for, tá? O que for. Ele se assustou com algum barulho estranho, ele, enfim, acordou de um pesadelo e foi correr, bateu a cabecinha em algum lugar, seja o que for. Você pode imaginar aí vários motivos. Mas, nesse dia, ele sofreu um trauma que você não faz nem ideia que isso aconteceu. E aí, a partir desse dia, ele começou a ter um desequilíbrio emocional por causa desse trauma. E é uma coisa que você nunca vai nem imaginar se você não tiver a ferramenta para fazer essa análise energética dele, entendeu? Outro motivo, ele pode estar com desequilíbrio espiritual, emocional, espiritual. E aí você fala, poxa, mas será? Mas como que ele pode ter um desequilíbrio espiritual? Vou te dar um exemplo. Você vai lá fazer a análise dele. E aí naquela análise que você fez, do campo espiritual dele, saiu ali na análise que o ambiente que ele vive, a casa onde ele vive, está com as paredes impregnadas, vou dar um exemplo, por pessoas desencarnadas, que estão ali naquele ambiente, estão presas ali naquele ambiente, e isso está afetando a saúde do seu pet, está deixando ele com desequilíbrio espiritual, está incomodando ele, está afetando a saúde dele de alguma forma. Aí você pensa, poxa, mas na minha casa nunca faleceu ninguém. E quem morou antes de você na sua casa? Você tem um histórico desde a construção da sua casa? Isso é um exemplo que eu estou te dando, tá? São várias hipóteses. Na hora que você faz uma análise, são várias hipóteses que podem gerar esse desequilíbrio espiritual no seu pet. E aí você não entende o porquê que ele não melhora, você não entende o porquê que ele não fica bem de determinada doença. Porque às vezes esse desequilíbrio, seja ele emocional, espiritual, físico, seja qual for, está gerando um problema na saúde dele, fisicamente. Fisicamente. E é onde você se vê com as mãos atadas, porque como que isso vai passar pela sua cabeça se você não tem esse conhecimento? Se você não sabe como que você pode fazer essa análise? Como que você pode chegar a esse resultado? Entender como que funciona essa parte energética dos animais.
E esse passo a passo eu ensino dentro do método Radiestesia PET, onde você consegue pendular ali, fazer a análise com a ajuda do pêndulo, que é a ferramenta que você vai utilizar para captar essa energia, as informações energéticas do seu pet. E através do pêndulo, você é a ferramenta junto com o pêndulo para fazer essa análise e montar um tratamento para aquela necessidade do pet. E por que é interessante essa análise? Por que é necessário, é indispensável fazer essa análise? Porque assim como quando você, vou te dar um exemplo, você está com dor de cabeça, eu também estou com dor de cabeça, um exemplo. Aí eu falo para você, olha, para mim a Neosaldina funciona muito bem. Eu tomo em 5 minutos, passa a dor. E aí você me fala, não, para mim já não funciona, é muito fraca ou, enfim, não faz nem cócegas. Para mim tem que ser um Tilenol. Esse sim funciona para mim. Então, da mesma forma que eu respondo de uma forma a um medicamento e você não vai responder, da mesma forma acontece com o tratamento radiestésico. Da mesma forma. A gente não consegue ter um gráfico mágico para você resolver aquele problema em todos os animais. Da mesma forma que para cada pessoa uma medicação, da mesma forma que cada pessoa responde de uma forma diferente para aquela medicação, da mesma forma o PET também. Cada gráfico, cada PET vai responder de uma forma para cada gráfico. E por isso que no método Radiestesia PET você aprende o passo a passo, mesmo que você esteja começando do zero. Do zero. Você não precisa ter nenhum dom mediúnico especial. Você não precisa ser terapeuta holística. Você pode estar começando do zero. Primeira vez que você ouviu falar em radiestesia. Você tem um passo a passo para você aprender desde como você segura o pêndulo, desde como você programa o seu pêndulo para você fazer essa análise, desde como você faz essa análise do PET para saber o que ele está precisando energeticamente nesse momento. Você aprende qual gráfico que você deve utilizar, para que serve cada gráfico que nós temos no método. E a partir desse momento você consegue fazer esse diagnóstico do que o seu pet tem, do que a energia dele precisa, para daí sim você montar o tratamento que ele precisa. Para você montar um tratamento personalizado para o seu pet. Personalizado, porque cada pet responde de uma maneira. Cada pet precisa de um gráfico específico. Não é pedido de padaria, que você vai lá, ó, faz um pão na chapa e para todo mundo o pão na chapa é a mesma receita. Não é receita de bolo, entende? Tem essa necessidade de ser algo personalizado para o seu pet. E esse passo a passo você aprende no método Radiestesia PET. Inclusive, se você estiver aqui assistindo pela primeira vez, coloca aqui para mim para eu saber. E caso você tenha interesse, você inclusive pode entrar na lista de espera para a próxima turma. No momento as inscrições estão fechadas, mas você pode entrar na lista de espera para a próxima turma do método, que a gente vai te avisar com antecedência. Então a lista de espera ela fica, se ela não estiver aqui na descrição desse vídeo, ela vai estar no link da minha bio. Na página inicial tem um link lá escrito lista de espera. É só entrar lá, acessar o grupo do WhatsApp e aguardar, que a gente vai avisar quando tiver a próxima turma. Perfeito? Agora comenta aqui pra mim o que você achou dessa live, desse assunto. Você já conhecia sobre o espelhamento animal? Você já tinha ouvido falar? Você, pensando aí nos seus pets ou no pet de alguém conhecido, você acredita que algum pet esteja passando por isso no momento? Sofrendo de alguma doença? Ou, não digo nem nada grave, mas você percebe que, eu lembrei agora de um cachorrinho, um gatinho, enfim, que é muito parecido com o dono dele. A gente costuma falar, né, que os pets são iguais aos donos. Comenta aqui pra mim se você
já sabia desse assunto, o que agregou para você essa live, o que você mais gostou de saber aqui hoje, e principalmente se você já fez alguma reflexão aí nos seus pets para saber se algum deles está com espelhamento animal se espelhando em você, no caso. Comenta aqui para mim. Agora a gente vai encerrar essa live. Eu quero agradecer muito aqui pela sua atenção, te desejar um excelente domingo, finalzinho de domingo. E se você tiver qualquer dúvida sobre qualquer assunto, vou pedir para você colocar aqui também, para a gente trazer de tema das próximas lives. Qualquer assunto que você tem interesse em saber sobre a radiestesia PET e sobre qualquer assunto que eu possa agregar aqui referente à energia dos animais, que a gente traz aqui como tema das próximas lives. Combinado? Então já deixa seu like aqui, curte esse vídeo se você gostou, se agregou aqui para você, tá? Siga o meu perfil se você ainda não segue e eu te vejo aqui na próxima live. Uma excelente semana para você, para toda a sua família e gratidão pela atenção até aqui. Até mais.